Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda live do primeiro ciclo de debates da Faculdade FAMA sobre educação, meio ambiente e sustentabilidade. Eu sou a professora Mara Cristina, sou coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Municipal de Educação e Meio Ambiente FAMA de Clevelândia, Paraná. A Faculdade FAMA é mantida pelo Poder Público Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, foi instituída pela Lei Municipal número 2542, de 20 de outubro de 2015, e recredenciada conforme decreto estadual 3.418, de 20 de novembro de 2019. A Faculdade FAMA está localizada à Rua Coronel Manuel Ferreira Belo, 270, em Clevelândia. A FAMA, ela tem como objetivo ofertar cursos de graduação aos acadêmicos com diferenciais voltados ao contexto social, regional e estadual e também em âmbito nacional, cada vez mais dinâmico e exigente no que se refere à qualidade de ensino e à sólida formação profissional, fundamentada nos conhecimentos técnicos, humanísticos, sociais e na formação do cidadão, consciente e reflexivo, comprometido com a sociedade e o meio ambiente. Essa instituição de ensino procura consolidar um ensino superior gratuito, de qualidade, focado nas questões do meio ambiente e sustentabilidade, voltada para o desenvolvimento do município de Clevelândia e de toda a região. Ela está pautada também por princípios éticos, de excelência acadêmica e responsabilidade social e ambiental. Uma das principais tendências da Faculdade FAMA é que ela é financiada por recursos oriundos do meio ambiente, devido ao município contar com ICMs ecológicos em função da criação do Parque Ambiental Municipal Natural Mozart Rocha Loures, com uma área de 1.900.500 metros quadrados, por meio da Lei Municipal 2.495, de 28 de abril de 2014. Nós temos também o segundo parque, que é o Parque Ambiental Municipal Antônio Sansão Pacheco, com 1.476.200 metros quadrados, também adquirido pela Lei Municipal 2.513, de 17 de dezembro de 2014. A FAMA, também nós temos, a FAMA oferta, nesse momento, três cursos em nível superior de pedagogia, de administração e tecnologia em análise de sistema e desenvolvimento de sistemas. Eu vou sinalizar aqui que todos os que estão assistindo façam os seus comentários e perguntas, as quais a professora palestrante, que vai falar hoje nesse segundo debate, nessa segunda live, façam as suas perguntas, os seus questionamentos sobre a questão ambiental, né? A professora vai falar sobre a questão do meio ambiente e a sustentabilidade, e eu gostaria também que todos os acadêmicos da Faculdade FAMA, que estão agora assistindo-nos, que embaixo, né, tem um linkzinho aí no canal do YouTube, na descrição, e acessem e façam o preenchimento do seu formulário, bem como também, no final, o seu feedback. Dando continuidade, então, assim, à nossa live, né, nós agradecemos imensamente a todos que estão assistindo e que estão entrando agora, e nós vamos, então, nesse momento, apresentar aqui a nossa palestrante da noite, a professora Manuela. Então, a professora Manuela, ela é Manuela Gazzoni dos Passos, bióloga, doutora em Ciências Biológicas, docente da Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, do campus Chapecó, é pesquisadora na área de sustentabilidade, gestão ambiental e impactos ambientais.
A professora Manuela também é autora de dos livros Andando em Círculos, Pegada Verde, Práticas de Educação Ambiental e Práticas em Ciência Biológica. Professora Manu, seja muito bem-vinda à nossa Faculdade Fama. Estamos todos ansiosos para ouvir as suas valiosas contribuições sobre a temática em pauta. E os que estão assistindo vão interagindo junto conosco, enquanto a professora Manuela vai falando sobre a sua questão. Seja bem-vinda, professora Manuela. Muito obrigada, boa noite a todos. É um prazer poder estar com vocês, mesmo que à distância, né? Nós acabamos que oportunizamos, né, através das tecnologias, esses momentos que são tão valiosos. Então, agradecer muito, né, Mara, o convite de vocês, e para mim é um prazer estar nessa noite para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema, que é meu objeto de pesquisa e que eu sou apaixonada. Vocês vão ver no decorrer da minha fala o quanto eu gosto, né, e de falar sobre esse tema. Fiquem bem à vontade também para as perguntas, né, depois vão ser direcionadas para mim, então podem ir conversando também. Com certeza, a ideia é realmente um momento de grande valia, porque a nossa faculdade é uma faculdade que prevalece a questão ambiental, então eu acredito que vai ser de grande valia para todos nós, para todos os nossos acadêmicos e também para algumas pessoas da nossa comunidade que estão assistindo, bem como também os nossos docentes. Perfeito. Podemos começar, então? Sim, pode começar. Fique à vontade, professora Manu. Obrigada. Então, gente, a primeira pergunta que eu faço aqui no começo, né, dessa nossa fala, e que eu trago como título dessa palestra, é: qual é a marca que você quer deixar nesse planeta? Todos nós, né, estamos aqui e nós, sim, impactamos diariamente com as nossas atividades, né, seja até pelo ato mínimo de respirar, a gente já está impactando o meio ambiente, mas muito mais do que isso, né, a forma como a gente cuida das nossas florestas, como a gente cuida dos nossos rios, como a gente, lá em casa, né, observa a questão da água, da economia da água, os resíduos, né, como que a gente age através da resolução dos problemas dos resíduos. Tudo isso eu vou deixando marcas, né, nesse planeta, mas elas podem ser marcas profundas ou podem ser marcas leves, né, que não tragam grandes impactos. E quando elas são profundas, elas sejam marcas realmente de mudança e não, né, de impactos negativos. Então, é a pergunta que eu quero nortear essa noite, que vocês possam ir se perguntando também, né? Qual é a marca que eu quero deixar nesse planeta, que eu estou aqui fazendo? E a gente tem o conceito de sustentabilidade, acredito que muitos já tenham, inclusive, estudado, visto, né? Que é atender às necessidades dos presentes sem comprometer que as futuras gerações atendam às suas necessidades. Eu brinco com os meus alunos que é tomar banho hoje de uma forma que os meus filhos e netos tenham condições também de tomar banho um dia, ou seja, de uma forma consciente, de uma forma somente usando o que é necessário. Esse é o grande segredo que a gente ainda não entendeu. Sustentabilidade é usar os recursos naturais, é ter as coisas, é se desenvolver, mas tudo isso fazendo de uma forma que eu não comprometa as futuras gerações, ou seja, que eu não comprometa os recursos naturais a ponto deles não existirem mais para as futuras gerações. E a gente já tem visto isso, né, gente, na nossa região, e eu sei que ali não é muito diferente, por exemplo, com a falta de água. Então, momentos do ano a gente passa por escassez, né, drásticas, sérias, que comprometem toda a agricultura, que comprometem abastecimento público, e a gente ainda não se dá conta que tem que fazer alguma coisa, né? A gente ainda fica, é só chover que tudo normaliza. Mas, e se um dia a gente não tiver acesso a essa água, mesmo que chova, né, que ela não esteja em uma condição própria
que chegue a nós para poder consumir. Então, tudo isso a gente tem que pensar, tem que trazer esse conceito de sustentabilidade para a nossa vida, nosso dia a dia. Só que, quando eu falo em sustentabilidade, eu não estou falando só de meio ambiente, tá? Nessa representação ali, em formato de círculo que vocês estão vendo, eu tenho uma representação que eu gosto muito, porque ela engloba o meio ambiente, ele acaba sendo o todo, né? Se a gente pensar, a sociedade está dentro do meio ambiente e a questão econômica está dentro da sociedade. Ou seja, sim, o meio ambiente ele acaba tendo um peso maior dentro da sustentabilidade, porque ele engloba tudo, né? Tudo que está ao nosso entorno. Quando a gente conhece o conceito de meio ambiente, é isso. Tudo que está ao nosso entorno, inclusive nós mesmos e as nossas interrelações com o meio. Então, eu entendendo que eu faço parte do meio ambiente e que sustentabilidade é mais do que meio ambiente, é também social e econômico, a gente começa a perceber isso que eu falei, né? Que a sustentabilidade não está aqui para fazer com que os negócios não aconteçam, que o desenvolvimento não aconteça. Sim, vai acontecer, mas a gente precisa fazer tudo isso de uma forma sustentável. É como a gente fala, né, quando sai da casa dos pais, que os pais não vão mais sustentar a gente. É o quê, né? É se virar, é dar conta com aquilo que você vai ter e vai ganhar. E sustentabilidade é isso, é dar conta de ter as coisas, mas com os recursos que hoje nós temos, né? Sem comprometer a outras gerações e mesmo a geração atual. Aqui eu tenho uma imagem que vocês talvez já tenham ouvido falar, que são os ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, em 2015, houve uma reunião da Organização das Nações Unidas com todos os países do mundo, onde foi elencado 17 objetivos que os países precisam atender até 2030, ou seja, em 15 anos, tá? Eles vêm como resultado dos ODMs, que são os Objetivos do Milênio, que foram traçados alguns anos atrás, e agora eles vêm, então, com uma nova roupagem, com outros objetivos, que são, no caso, esses 17. E quando a gente fala nesses objetivos, os países se comprometeram a atender 169 metas, para que consigam chegar próximos do que se espera, né? Então, quando eu falo ali, por exemplo, o número 2, o objetivo é fome zero e agricultura sustentável. Talvez um pouco utópico a gente acreditar... Oi? Desculpe interromper um pouquinho, mas acho que você vai ter que passar o... Isso. Agora apareceu a tela. Ah, tá, eu não mexi. Deu certo? Sim. Tá. Esse número 2, né, que é o fome zero, é algo até utópico a gente pensar que o mundo inteiro vai alcançar fome zero até 2030. Mas, quando eu vejo que eu tenho 169 metas que eu busco atender, eu vou percebendo que eu tenho um foco, eu tenho, né, ter uma meta é isso, é ter um foco, é ter um objetivo. E por isso que os países vêm trabalhando com ações para a gente tentar chegar o mais perto possível, tá? E assim são com os outros 16 ODS, né? Que são erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, águas potáveis e saneamento, energia limpa, trabalho decente e crescimento econômico, né, que eu falei, bastante da questão da parte econômica, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra as mudanças do clima, vida na água, vida na terra, paz, justiça e parcerias para implementar todas essas metas. Então, é um desafio, gente, que eu trago para vocês, porque hoje falar de sustentabilidade não tem como não trazer os ODS, tá? Tentem conhecer mais sobre eles, tentem se informar mais, e como vocês, como cidadãos ou profissionais, podem ajudar a alcançar esses ODS também, né? E eu vou falando um pouquinho sobre eles também ao longo do caminho.
Contextualizando um pouquinho também essa nossa fala, trago essas duas imagens aqui para nós, né? Essa, eu não sei se foi comentado, mas eu sou de Chapecó, Santa Catarina, né? Pertinho, e eu sei que não é muito diferente ali na região de vocês, a questão dos alagamentos, né? Nesse caso em específico, por conta de um alagamento que aconteceu na nossa cidade, por conta de resíduos jogados em Boca de Lobo e num córrego que acabou entupindo tudo e transbordou o rio, né? Num dia de uma chuva mais torrencial. Tem outros problemas relacionados, falta de drenagem, enfim, né? Quando a gente fala em alagamentos, mas um deles é a relação com nós, né? Nossas ações, elas estão relacionadas a isso. Por outro lado, eu trago essa imagem da tartaruga, hoje muito em alta falar sobre o plástico nos oceanos. Hoje, inclusive, Dia dos Oceanos, tá? Se falou muito, né, nas redes sociais hoje sobre os impactos que estamos causando sobre o oceano. Mas se for pensar, né, tá tão distante de nós, a gente mora, né, 600 e poucos quilômetros do mar, mas, gente, tudo está interligado. Tudo que eu faço aqui acontece e vai chegar lá nos oceanos, né? Então, essa relação a gente tem que entender que tudo que eu fizer na minha região parece pouco, né? Mas vai impactar positivamente ou negativamente o contexto todo. Então, eu preciso ser mais responsável, né? Eu preciso que as minhas ações elas gerem coisas boas e não impactos negativos, porque é só um papel de bala, é só um canudinho, e com esse só, são milhões que vão, né, impactando o ambiente por aí. Essas outras imagens aqui, é uma imagem da nossa cidade também, onde as pessoas escolheram jogar fora do container o material. É um material que a gente chama resíduos volumosos, ele nem deveria estar ali, mas estando, ele também não deveria estar fora do lixeiro, né? Então, nós temos escolhas muito erradas ao longo do nosso caminho, né? E a gente não percebe o quanto pode estar impactando o vizinho, o outro e aí por diante. Hoje a gente passa por problemas sérios, por exemplo, de dengue, chikungunya, zika vírus, etc., né? Por quê? Porque a gente contribui para que tudo isso aconteça, né? A gente vai lá, joga o nosso resíduo em local inadequado, prolifera, né, mosquitos e afins e vai fazendo toda a cadeia, né, causar um problema. Então, as nossas escolhas são muito importantes. E aí eu trago mais uma pergunta para a gente refletir. Mas como, afinal de contas, ser mais sustentável? A sustentabilidade, gente, ela não é uma condição, tá? É algo que eu busco diariamente. Às vezes eu falo assim, a gente tem determinados níveis de sustentabilidade, um nível mais iniciante, um nível médio, talvez um nível avançado. Mas eu não consigo ser integralmente sustentável, porque a gente tem, né, as nossas ações, infelizmente ainda eu tenho vários resíduos que nem são recicláveis, eu tenho outros impactos que eu vou ao longo da minha vida. Mas isso eu preciso fazer o quê? Ir em busca desta sustentabilidade. Então, sustentabilidade é um caminho, né? As empresas, elas têm buscado a sustentabilidade, né? Não conseguem integralmente, mas elas têm ações para minimizar os impactos que elas causam. E assim a gente vai trabalhando, né? Então, um exemplo até ontem que a gente estava conversando, uma empresa que hoje ela tem uma embalagem que não é reciclável. E depois eu vou contar um pouquinho sobre isso. Mas o que ela faz? Hoje ela paga um valor para uma outra empresa que emite uma certificação para ela, que garante que ela está causando menos impacto. E com esse dinheiro que ela paga, ela investe, essa outra empresa investe em projetos sociais e ambientais na região onde essa pessoa, né, onde essa indústria está produzindo. Então, é uma compensação, né? A gente não consegue, por isso, ser integralmente, mas eu consigo compensar e minimizar meus impactos em busca dessa sustentabilidade. E primeiro que eu queria falar aqui com vocês é como cidadãos. A gente, então, tem acadêmicos, né, talvez já profissionais aí também nos assistindo, mas antes de qualquer coisa, sustentabilidade é uma questão de cidadania. Educação ambiental é uma questão de cidadania. Para quem é ali da pedagogia, né, a gente vai falar mais depois, mas
Educação ambiental hoje é um tema transversal, não é para professor de ciências trabalhar, é para qualquer professor da escola tem que ter conhecimento em educação ambiental, tá? Assim é como cidadania, né? Eu sempre falo, quando a gente pensa em atravessar a rua, a gente lembra da faixa. Por quê? Porque isso é uma questão de cidadania. Quando eu falo em reciclagem, separação dos resíduos, todos nós temos que saber e fazer, porque é uma questão de cidadania também, tá? Nesse sentido, só reforçar, talvez você já tenha ouvido falar, a gente tem recursos naturais renováveis e os não renováveis. Recursos naturais renováveis são aqueles que, num curto período de tempo, eles voltam a ficar disponíveis na natureza para nós, como, por exemplo, a água, o ar, os animais, as plantas, né? Num curto período de tempo, se eu cortar a árvore, ela vai, ou vai ter as sementes que vão nascer novamente, ou ela vai rebrotar. Os animais, a reprodução. A água tem o ciclo da água, que vai chover, vai fazer com que tenhamos água de novo, tá? Por outro lado, eu tenho os recursos não renováveis. E aí é um grande pepino, né, gente? Por quê? Porque a maioria das coisas que eu tenho na minha casa, na minha vida, são recursos não renováveis. E a maioria das coisas vindo do petróleo, né? Todos os nossos plásticos que vêm do petróleo é um recurso natural não renovável. Então, por que eu falo isso? Porque como ele é não renovável, ou seja, ele não se renova em pouco tempo, ele precisa milhões de anos, assim como os minérios e como o carvão mineral. Eu preciso ter especial atenção. Se eu não fizer com que as coisas que vêm do petróleo voltem para a cadeia produtiva, ou seja, através da reciclagem, talvez chegue um momento que a gente não tenha mais acesso a esse recurso natural não renovável. Ou se tiver, ele vai estar com uma questão da acessibilidade muito cara, difícil de chegar, né, o acesso a esses recursos naturais. É que nem a questão da água, né? Será que a água vai faltar no planeta? Sempre me perguntam. Eu acredito que não. A água tem em abundância. O problema é o nosso acesso a ela. E cada vez está mais difícil. Então, aqui na nossa região, por exemplo, a gente tem o Rio Uruguai, que vocês já devem ter ouvido falar. Só que eu não consigo ir acessar ele para trazer água para o nosso município, porque isso é muito caro, muito caro. Então, talvez um dia a gente vai ter que pegar água do Uruguai, mas alguém vai pagar a conta, né? Então, talvez só as pessoas que tiverem condições que vão conseguir, não sei, né? Então, assim é com os recursos não renováveis também. Nós precisamos ter essa consciência de usá-los de uma forma mais sustentável, né? E uma alternativa é a reciclagem. Então, já começa aqui dizendo a importância da gente fazer a reciclagem, gente. A gente, na verdade, faz a separação, tá? Mandar para reciclagem. Por quê? Porque são recursos não renováveis que estão envolvidos ali. Trago algumas dicas para a gente ir pensando e conversando na nossa prática do dia a dia. Um exemplo, uso eficiente da energia. Então, lá na minha casa, no trabalho, onde quer que vocês estejam, tem tantas formas que eu posso trabalhar a gestão eficiente da energia, substituição de lâmpadas antigas ou até as fluorescentes por lâmpadas LED, que tem uma eficiência energética muito maior, tá? A ventilação dos ambientes, aproveitamento da luz solar, né? Ajuste dos ar-condicionados para que não fique muito gelado e consuma mais energia, principalmente no verão, né? Agora no inverno também vice-versa, né? Tirada da tomada dos equipamentos, são coisas, na verdade, que a gente escuta já há bastante tempo, mas às vezes falta a ação de ir lá e fazer, né? Dos próprios desligar a luz quando passa de um ambiente para outro, se perceber nesse processo. Tem pessoas que não conseguem perceber. Ah, mas é que é só pagar a conta, né? Não dá muito alta a minha conta, ou nem sou eu que pago. A gente acaba tendo muitas vezes esses pensamentos, e não é só pela conta. Nós precisamos entender que tudo isso tem um processo por trás, né? A energia tem um grande
processo, seja lá pelas usinas hidrelétricas que a gente precisa produzir, né, para gerar energia, seja nos momentos que por exemplo, agora que choveu pouco ali na região, principalmente do Paraná, né, que ali na Foz do Iguaçu estava também, eu não sei agora essa semana como está, mas que teve esse problema de estiagem. Quando falta energia, tem que se começar a ligar outras fontes de energia. E isso é muito caro. As fontes que nós temos no Brasil são usinas, tem duas, no caso, usina nuclear. E aí você precisa abrir, né, ligar, isso é muito caro. Outras que são movidas à queima de combustíveis, que é muito caro, as termoelétricas, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, porque tudo está interligado. Se eu não contribuir aqui na minha casa, na minha cidade, eu vou gerar um problema, às vezes, que eu nem percebo, né, de uma forma integral para outros ambientes. Uma outra questão, uso eficiente da água, né? É uma pergunta que eu gosto muito de fazer, e aí vou chamar a atenção mais uma vez lá dos profs, né? Eu preciso, como cidadão, gente, saber de onde que vem a água que chega na minha casa ou na minha empresa, tá? Tá vindo da onde? Tá vindo do rio. Qual rio? É tratado? Onde que é tratado? Como que funciona? Trabalhar com as crianças isso, né? Tem que ser algo intrínseco, ou seja, algo que já esteja dentro naturalmente das crianças conforme elas vão crescendo e de nós cidadãos, tá? A gente tem que ter essas informações para saber fazer a diferença, né? E depois vai para onde, né? Essa água do esgoto que sai da minha casa, ele é tratado, ele não é? Qual a minha responsabilidade nesse assunto? Né? O pessoal lá da administração, talvez trabalhar lá com a administração pública, existem legislações que obrigam que exista tratamento ali na cidade de vocês, ou quem mora em outra cidade, né, não tem problema. Como que eu vou até a Câmara de Vereadores, converso com os vereadores para implementar legislações nesse sentido? Uma coisa bacana aqui de Chapecó, não sei como que é ali, hoje é obrigatória a utilização de cisternas em novas residências. E daí a gente pensa, cisterna, para quê? Né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Armazenamento de água da chuva para quando não tiver água usar. Não é isso? Esse é só um dos benefícios. A gente tem um outro benefício, gente, que muitas cidades não se dão conta, que é a drenagem urbana. Se no momento de chuva torrencial, todas as residências que tiver, né, no caso, tiverem uma cisterna, conseguir captar 1.000 litros, né, uma cidade que tenha 200 casas, já são 200.000 litros, a menos de água que vai cair naquele momento, naquele curto período de tempo no mesmo lugar, e que talvez causaria alagamento. Só que a gente não sabe disso, às vezes a gestão não se dá conta disso, e a gente acaba perdendo a oportunidade, né, de ter alternativas, e mesmo de informação para as pessoas. Muita gente nem sabe disso, acha que é só para a água da chuva, para quando falta. Também é uma utilidade importante, mas não é só para isso. Também a outra questão de não usar água tratada, né, uma água que hoje a gente não paga pelo uso da água, tá, gente? A gente paga só pelo tratamento e distribuição. E aí, se eu uso a minha água da cisterna, eu vou evitar o uso, então, dessa água que eu paguei, né, pelo tratamento, pela distribuição. É economia. O pessoal aí da ADM sabe, né? Se eu começar a pôr na ponta da língua, não, do papel, tudo isso que eu posso economizar através das minhas ações, é incrível. A questão da energia, hoje os painéis solares, né? Aqui em Chapecó tem uma empresa chamada Renovide, devem ter visto, já ouvido falar, que hoje ela entrega painéis solares pelo Brasil todo. Uma grande empresa e só está crescendo, explodindo, né? Por quê? Porque hoje está sendo viabilizado economicamente o uso desses painéis. Em 4 anos, as pessoas que têm painéis solares conseguem rever todo o investimento que tiveram. E aí o pessoal da ADM me ajuda, né? Como isso é um tempo significativamente bom para um retorno diante do investimento, né? Então, assim é com as cisternas também.
E a questão mesmo de ter um consumo consciente, né? Por que ter esse consumo consciente com a água? A gente está passando por esses momentos de escassez, não são únicos, eles acontecem seguidamente, né? Então é algo para a gente realmente refletir. Mas não só quando estamos em período de escassez. A economia da água ela precisa acontecer diariamente, né? Falo muito para os meus alunos, brinco a questão do banho. 10 minutos, gente, é mais do que suficiente. Até pus aqui uma. Depois eu volto. Se a gente fizer uma conta rápida, olha só. Cada chuveiro gasta em torno de 6 a 25 litros de água durante um minuto, tá? Vamos pôr uma média ali de 15 litros. Se você ficar 10 minutos tomando banho num chuveiro de 15 litros, e gaste 15 litros por minuto, vai dar quanto? 150 litros por banho, por pessoa, gente. Olha a loucura, daí daqui a pouco eu tenho que tomar 2 por dia porque eu preciso. Já são 300 litros. Então, é algo que nós temos que pensar. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial da Saúde fala que o ideal, o necessário de água por pessoa por dia é 166 litros. Ou seja, num banho a gente já consegue extrapolar, né? Já está ali no limite, com as nossas outras atividades diárias passou dessa quantidade. Então, pensem ali estratégias, reduzir 2 minutos, 3 minutos é muito significativo. Tem gente que talvez assim, menos que isso é difícil, mas tenta 1 minutinho a menos por dia, a gente já vai perceber a diferença e o quanto isso é impactante. E aqui uma informação bem importante, se a gente olhar tudo, gente, tudo que está ao nosso redor vem de recursos naturais, tá? Só que um recurso em especial que as pessoas não enxergam é a água. Então, para qualquer produto ser produzido, eu preciso de água. Seja lá na produção inicial, né, na agricultura, lá, enfim, onde for, seja posteriormente no processo produtivo mesmo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos do que a gente chama de pegada hídrica. Para mim, produzir 1 quilo de carne bovina, eu gasto 16 mil litros de água. Uma calça jeans, gente, agora calculem quantas vocês têm em casa. 10 mil litros de água. 1 quilo de açúcar, 3,4 litros. 1 quilo de arroz, 3 mil litros. Um hambúrguer, um cálice de vinho, uma xícara de café, 140 litros de água. Desde a produção lá na agricultura até chegar na nossa mesa. Isso não é cálculo meu, tá? Existe uma organização internacional que faz essa pegada, Food Water, acho que é o nome depois eu posso até passar, que tem lá uma lista de muitos produtos, para a gente ver, né, o quanto nós precisamos e demandamos de água, tá? E só se ali na cidade de vocês tiverem alguma indústria, é só lá e perguntar se eles conseguem produzir sem água. Com certeza não, né? Então, a importância da gente cuidar desse recurso natural também está relacionado a isso. E a importância da gente ser um consumidor consciente também está relacionado à economia de água. É uma troca, né? De mão dupla também. E a questão da gestão de resíduos, que é um tema que eu gosto muito de falar e que impacta bastante, né? Aqui eu tenho uma figura que bem aqui no canto onde está escrito matéria-prima, né? Imaginem comigo que eu tenho lá o petróleo sendo explorado, tá? Quando eu vou ali para o processamento da matéria, eu vou converter, né, esse petróleo em um produto, vai lá para a produção, vai lá para a distribuição, vai lá para o varejo, até que eu chegue lá embaixo nos consumidores, que somos nós, né? Vamos imaginar que esse produto que eu estou falando é uma garrafa PET. Eu fui lá, tirei o petróleo, processei, converti numa garrafa, produzi, embalei, né, encheu lá de água, enfim, refrigerante, distribuiu e chegou para mim, consumidor. E aí, gente, eu tenho um papel importante, tá? De decisão. Olhem ali, consumidores estão na figura agora de decisão. Decisão no quê? De primeiro, colocar num lixão, que é uma opção que, inclusive, hoje é proibido no Brasil, mas ainda existem. Segunda opção, colocar num aterro. Terceira opção, incinerar, ou seja, queimar. Quarta
opção compostagem, que vai demorar 500 anos para acontecer, tá? Qualquer uma dessas 4 opções, vocês vejam que não fecha ciclo, né? Ele fica aberto. A gente chama isso de um ciclo linear, ou seja, não tem fechamento, ele é linear. Começou, terminou, morreu, tá? O que a gente busca hoje, gente, é que tudo tenha um ciclo de vida circular, tá? Inclusive, existe um termo muito agora em alta, que é economia circular. O pessoal da administração pode pesquisar depois também, muito a ver com a área de vocês também, que é a economia circular, que os produtos hoje, eles precisam necessariamente voltar, tá? Voltar para quê? Para a reciclagem, que é uma das alternativas ali. Vejam que quando faz a reciclagem, vai fechar o ciclo, vai voltar a ser matéria-prima, vai voltar a converter, né? Eu não vou, inclusive, nem precisar de matéria-prima nova. Por quê? Porque ela já está rodando ali no ciclo, tá? Na economia circular, também ela pode acontecer num sentido dela voltar para outro consumidor, tá? Sendo o mesmo produto. Isso está muito envolvido no sentido de, vamos dar um exemplo assim, quem tem Sky, por exemplo, né, aquelas TV a cabo, né? Vou dar o exemplo da Sky, tá? Não estão me patrocinando, mas se alguém conhece o dono da Sky, diz que eu estou falando bem deles. Olha só, eles chegam na tua casa, eles deixam um aparelhinho, tá? Que é o conversor ali do sinal. E a antena também. Você paga pelo quê? Você paga pelo sinal, você paga pelo direito de usar as imagens ali que vão chegar na tua casa. Quando você encerra o contrato com eles, eles vêm aqui na tua casa, vão na tua casa e pegam esse aparelhinho e a antena e levam para quem? Para outro consumidor. Eles arrumam, ajeitam e levam para outro consumidor, tá? O que acontece nesse sentido de bom, gente? Primeiro, porque vai estar circulando por muito mais tempo o produto, e segundo, que a gente vai combater algo que se chama obsolescência planejada, que as coisas são feitas para durarem pouco, tá? Quando eu tenho um sistema desse jeito, eu vou fazer de tudo para que o produto seja o melhor possível, para que ele dure o máximo possível, porque se ele não durar, eu vou ter gasto, né? Eu vou ter que ir lá na casa do meu cliente, vou ter que trocar, vai virar um problema para mim. Então, quanto mais ele durar, melhor vai ser. E a obsolescência planejada e perceptível, eu falo daqui a pouquinho, mais para frente um pouquinho, é bem importante vocês conhecerem também, tá? Porque é algo que está tão inserido na nossa sociedade que a gente não percebe. A gente, talvez já aconteceu com vocês, meu pai, exemplo. Ele tinha um celular, daqueles bem pequenininho, nem sei a marca, LG, eu acho que era. E ele queria pôr o WhatsApp. E aí o celular funcionava, gente. O celular até ligava. Acreditem se quiser, né? Ligava. E aí meu pai queria pôr o WhatsApp. Mas, naquele aparelho, por ele ser antigo, não era possível, né? Porque precisava um aparelho novo, com novas tecnologias, para colocar o WhatsApp nele. E se você vê, o WhatsApp, por mais que funcione em aparelhos de alguns anos atrás, ele vai, como que se diz, vai não funcionando mais esses aparelhos antigos. Por mais que um dia funcionou, ele vai tendo as versões atualizadas, essa palavra, né? E vai fazendo com que não funcione mais nos antigos. Não só o WhatsApp, qualquer aplicativo, tá? Por quê? Porque faz e estimula com que a gente precise comprar um novo. Ah, sim, mudou a tecnologia, lógico, mas poderia ter alguma forma, talvez, de fazer essa junção, mas não é interessante. Por quê? Para gerar, de novo, a troca, a relação que a gente vai ter de consumo, tá? Então, tem muito estudo sobre isso, quem tiver interesse também, pessoal aí da área de sistemas, não, análise de sistemas, né, vai entender muito melhor isso do que eu, mas é bem bacana a gente conhecer esse processo e combater essa logística, essa obsolescência planejada e perceptível. Bom, benefício... Oi? Professora, então, nós temos aqui vários acadêmicos que estão fazendo algumas questões, estão dizendo que estão sendo muito válidas as suas palavras, a sua exposição, e alguns estão dizendo que fazem umas reciclagens em casa, utilizam algum lixo
que é necessário, que pode ser usar o lixo orgânico na horta como adubo. Alguns estão dizendo que também utilizam até, inclusive, a água do banho. Quando toma banho, coloca uma bacia embaixo para captar aquela água do chuveiro para poder utilizar para lavar as calçadas, etc. e tal. Então, estão dizendo também que é importante que todos nós precisamos nos reeducar. Então, algumas outras contribuições que estão ocorrendo aqui. Nós temos alguns professores também parabenizando a professora Manu, e temos também alguns alunos da faculdade de Abelardo Luz, que estão presentes aí, e dizendo que isso está sendo muito válido, e que algumas questões estão sendo condizentes com as suas ações, e outras que eles vão estar utilizando no decorrer da vida deles. Que legal. Vejam só, né, a gente ficou muito feliz, porque a gente não tem noção, tem muita gente já fazendo alguma coisa, e às vezes a gente acha que isso é tão pouco, né, gente, e não é. Fazer alguma coisa já é o começo, já é importante. Então, tem que ser valorizado isso e continue, né? Nós temos também algumas pessoas que estão assistindo a live e estão dizendo que, inclusive, elas fazem brinquedos para os seus filhos, né, com reciclagem, ursinhos, usam as caixinhas de leite, né, e fazem joguinhos, carrinhos e outros tipos de brinquedos. Isso também é bem importante, né, para nossa sustentabilidade, né, prof? Eu até vou falar mais à frente por conta das meninas e meninos, desculpa aí, da pedagogia, que eu trabalho bastante com formação de professores e eu gosto de abordar isso. Às vezes, eu acho que eu vou deixar para mais para frente, pode ser? Só para puxar o assunto. Beleza. Aqui só trago alguns benefícios da reciclagem, né, também, que a gente tem, diminui o nosso uso de aterros. Então, quem aí falou que faz compostagem, vou falar daqui a pouquinho, está ajudando a diminuir o uso dos aterros. Por quê? Porque toda vez que eu mando o meu orgânico para o aterro sanitário, eu estou pagando, gente, e eu estou usando espaço. Então, se eu der conta lá na minha casa dos meus resíduos orgânicos e mandar para o aterro somente realmente o que resíduo rejeito, eu vou estar contribuindo muito, tá? Então, é bem importante pensar na geração de empregos. Quantas pessoas trabalham hoje com a reciclagem? Na minha cidade são 300 famílias. Então, é muito importante a gente ter esse olhar também, tá? Para entender, enquanto legislação, nós temos a Constituição Federal, que já vem falar que é bem de uso comum, né, do povo e essencial a sadia qualidade de vida ter um ambiente ecologicamente equilibrado. Mas de quem é o dever de preservar e defendê-lo? Do poder público e da coletividade. Então, gente, não adianta jogar só para o prefeito, lá para a prefeitura. Nós também temos o dever e o direito de ganhar um ambiente equilibrado, mas temos o dever de defendê-lo. Então, temos que fazer alguma coisa, não só jogar para o poder público. Não quero dizer que não devemos cobrar, é diferente, né? Mas eu cobro também me colocando à disposição para mudança e mudar mesmo, né? Aqui a política nacional, ela foi instituída em 2010, então a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos, que vem dizer para a gente que todos os municípios do Brasil têm que ter coleta seletiva, tá? Não sei como que é ali em Clevelândia, vocês fazem já ou não, Mara? Vou falando depois, quando tu quiser, pode se tu ouvir. Os municípios, sim, eles precisam... Já tem? Ah, legal. Então, tá. Por que eu falo isso? Porque tem cidades aqui perto de nós que não fazem ainda coleta seletiva. Vai tudo junto num único caminhão e eles separam o pouco que dá. Então, é bem importante, gente, cobrar. Nesse sentido, nós temos que cobrar do poder público, né? Para terem uma ideia, hoje no Brasil, nós temos em torno de 940 gramas que produzimos por dia por habitante de resíduos. Por dia, gente, por habitante. Em Santa Catarina e Paraná é parecido, a média é 900 gramas por dia.
E nos municípios também aqui da região fica em torno de 900 gramas por dia, por habitante. Na minha casa somos em 4, ou seja, são quase 4 quilos, gente, por dia de resíduos que a gente gera aqui em casa, e assim é na sua casa também, tá? E aí multiplica pela quantidade de pessoas que tem na sua cidade. Então, aqui a gente tem 200 mil habitantes, ou seja, é 200 mil quilos por dia de resíduo produzido. E para onde vai tudo isso, né, gente? É importante saber e conhecer, saber qual é a realidade da nossa cidade também, tá? Na política nacional, surgiu um novo termo chamado de rejeito. A gente até então conhecia muito o orgânico reciclável, e aí surge o rejeito, que nada mais é todo aquele resíduo que não é orgânico e não é reciclável, tá? Exemplo, papel higiênico, fraldas, absorventes, tá? O orgânico é todo aquele resíduo, restos de comida, aparas, né, de grama, erva mate, etc., né, orgânico. E reciclável, os secos, né, que a gente conhece. O grande problema, mega problema aqui, gente, é que os recicláveis nem todos são de fato recicláveis, tá? E aí a gente tem muito reciclável que acaba se tornando um rejeito, tá? E um exemplo que eu gosto de dar, que todo mundo tem em casa e produz muito, são as embalagens, como por exemplo de salgadinho, aquela embalagem metalizada dentro, de bolacha, bolacha recheada, salgadinho, enfim, aquela igual o salgadinho, né, dentro metalizada, que ela vem para ter uma durabilidade maior e não ter contato com oxigênio, né, para durar o produto, mas também, por outro lado, ela tem um problema. Como que funciona esse mundo da reciclagem, só para entender? Na prática, todo vidro, plástico, papel e metal é reciclável. Na prática, não, na teoria, tá? Os 4, eles são recicláveis. Só que vai depender de como acontece na minha região a reciclagem, tá? Se tem empresas que compram esse resíduo ou não. E esse é o caso desse material que eu acabei de falar, que a gente chama de BOP, B-O-P-P, que o que acontece? Ninguém quer, porque tem um valor de mercado muito baixo, e as empresas que fazem a reciclagem disso são lá de São Paulo e já tem sobrando material, tá? Por isso que ele se torna, em algumas cidades do Brasil, e na maioria delas, rejeito. Assim é com o isopor. Tem cidades que não recolhem, o isopor não é reciclável, tá? Na teoria ele é, qualquer isopor pode ser reciclável, qualquer vidro pode ser reciclável. Mas na prática, o isopor tem lugares que não conseguem coletar, por quê? Por causa do volume. Ele não tem peso nenhum, mas ele tem volume. E isso não vale a pena financeiramente. E o vidro é a mesma coisa, o vidro tem muito peso, e aí uma carga, por exemplo, aqui de Chapecó para Porto Alegre, que tem uma empresa que é recicladora, custa R$500 o frete, e os caras pagam 480, ou seja, não vale a pena, faltou dinheiro ali, quem que paga, né? Então, tudo isso, esse processo de reciclagem, a gente tem que entender um pouco mais, que nem tudo que eu acho que é reciclável realmente é. E aí tá indo para onde? Para o nosso aterro sanitário, tá? Por isso que o orgânico nem deveria ir, né? O orgânico deveria ficar na nossa casa para talvez dar mais espaço lá no aterro. E a outra questão que a gente tem que fazer é escolher melhor. Se eu sei que essas embalagens não são recicláveis, talvez eu possa escolher melhor e não comprar produtos, né, em quantidade desse tipo de produto. Os recicláveis, gente, eles devem ir para associações de catadores, cooperativas, para que de fato sejam separados e vendidos e feita a reciclagem. Então, só corrigindo, a gente sempre fala, eu faço reciclagem lá em casa. Não, nós só fizemos separação, os catadores também só fazem separação, e eu só vou ter reciclagem mesmo lá na empresa recicladora, que vai triturar aquele produto e vai fazer com que volte a ser uma matéria-prima, tá?
Os rejeitos, então, vai para um aterro sanitário, ele é diferente de um lixão, um aterro ele é todo controlado, né? O lixão se joga de qualquer jeito, tá? Proibido no Brasil o lixão, mas como eu falei, ainda existe, né, em alguns lugares. E a compostagem, então, aqui é um grande desafio aí para todo mundo, tá? Eu moro em apartamento hoje, eu tenho uma composteira no meu apartamento há 10 anos, é incrível, tá? As meninas têm 2 filhas, elas brincam com a maior não, né? A maior mais, não. Mas a menor brinca com as minhocas, porque tá se tornando natural para elas, para as duas, né? Elas sabem que os nossos resíduos orgânicos não devem ir para aterro sanitário, por quê? Porque eu tenho que dar conta do que eu estou produzindo. E aí eu coloco, inclusive, botei aqui um QR Code. Quem tiver interesse lá no meu Instagram, fiz um vídeo, uma live, explicando como fazer uma composteira com baldes. Então, quem quiser, de repente, anota. Não sei se vai pegar aí para vocês, mas qualquer coisa depois eu passo, ou entra ali no Instagram, né? É Manu Passos, Manu Passos _oficial. Depois também vou pôr ali. Mas o que acontece? Aprendendo a fazer dentro de casa. E aí, um sonho que eu tenho, profs aí da pedagogia, por que não tem em cada sala de aula uma composteira? As crianças jogarem os seus resíduos orgânicos numa composteira, acompanhar o processo, se tornar natural. Eu falo muito que essas questões de sustentabilidade, elas têm que se tornar naturais, né? Não pode ser uma cobrança do governo, tem que ser uma coisa que a gente está acostumado a ver e vai se tornar natural. Esses dias eu escutei uma coisa e fiquei pensando muito. Há 20 anos atrás, andar sem cadeirinha, uma criança, um bebê, ou andar as crianças todas soltas dentro do carro sem cinto, era totalmente normal. A gente ia até atrás, né, na caçamba, lá gritava, né, tinha que cuidar dos fios de tensão de luz, tudo aquela coisa. Hoje, a gente olha com o maior absurdo, alguém andando com uma criança sem cinto de segurança ou sem a cadeirinha. Então, veja como muda, né, ao longo do tempo. E por que não essas questões ambientais também estarem intrínsecas dessa forma, tá? Então, aqui a compostagem, façam. Quem tem horta em casa, quem tem espaço fora, faz fora. Ou quer fazer dentro, não tem problema. Mas não pode ser uma crença limitante de dizer, eu não tenho espaço, eu moro em apartamento, vai dar cheiro, vai dar não sei o quê. Nada disso. E ali, depois no Instagram, eu explico passo a passo como fazer. Vou ficar bem feliz se alguém lá depois me contar que fez, tá? Aqui a gente tem os resíduos, olha como chega na associação de catadores, tudo misturado, tá? Então, as pessoas mandam, inclusive, comida, né, pelo lixo, achando que as pessoas vão comer. Ali tem uma esponjinha vocês estão vendo, de cozinha, não é reciclável, tá? Vai para aterro sanitário, então, se puder escolher outra que não seja essa, tem opções. As bandejinhas, gente, também em vários lugares não são recicláveis, e hoje a gente encontra no mercado frutas nas bandejas, pão na bandeja, não sei o que na bandeja, tudo na bandeja, carne na bandeja, né? E é um resíduo que é um problema. Então, tem que saber se na tua cidade tem reciclagem, menos pior. Mas a maioria não tem. Então, nós temos que pensar e até cobrar também dos supermercados, né, de tomar uma atitude diferente. Papel filme, ó, que tá aí, não é reciclável. E eu sempre falo, eu adoraria chegar aqui e dar uma listinha. É reciclável, não é reciclável. Mas eu não posso. Por quê? Porque depende da sua região, tá? Lava os resíduos ou não lava os resíduos, Manu? Lava. Por quê? Porque são pessoas que estão ali, ó. Estão vendo mãos? Não tem nenhum robozinho ali. São pessoas que estão do outro lado. E se aquela embalagem de iogurte que está ali na associação estiver suja, vai estar com mau cheiro, vai atrair insetos, vai virar um problema. Então, lava. Sempre lavar. Não precisa gastar água para isso. Usa a água ali do processo. Resíduos de medicamentos, né? Tem que ser devolvidos em postos de saúde ou farmácias que também recolhem. Aqui umas imagens para mostrar alguns outros problemas ambientais que a gente
né, percebe, são imagens da internet que circulam. Galera aí também das análises de sistemas, para onde vai o lixo eletrônico, né? Não só eles, mas todo mundo, em trabalhos, administradores trabalham em empresas, quanto eletrônico que nós temos. Hoje mesmo uma pessoa me ligou onde que ela botava a TV dela de 29 polegadas, aquelas de 1000 anos atrás, sabe? Então, assim, aonde que é o destino na cidade de vocês? Tem que saber. Não tem destino? Vamos achar um jeito. Nós não podemos jogar em um aterro sanitário ou por aí, tá? E aí a cobrança junto com a prefeitura para ajudar a achar alternativa. Esse é um resíduo que a prefeitura não é obrigada a recolher, tá? Junto com outros resíduos perigosos e volumosos. É responsabilidade do produtor, tá? Nós. Então, nós precisamos achar, junto com a prefeitura, alternativas, tá? Eu sempre falo, é fácil a gente só cobrar, né? Nós temos que chegar a cobrar, mas também levar as alternativas para a gente saber. E aí é uma pergunta que eu adoro fazer, né? Quanto lixo ou resíduo a gente já produziu hoje e jogou fora? Né? Desde manhã cedo, né? Tá? Não tem fora, gente, tá? Do ponto de vista do planeta, não tem como jogar fora. Nós estamos todos dentro. Então, a gente tem que ser mais responsável nesse fator, porque o problema vai ser consequência para todos nós, né? E uma outra charge para trabalhar também, né? Um dia isso tudo será seu. Por quê? Porque esses resíduos, eles demoram de 200 a 500 anos para se decompor. Pneu ali é indeterminado, cerâmica indeterminado, não tem vidro indeterminado, metal indeterminado, portanto, eles não podem ficar no ambiente, eles têm que ter um destino específico, especialmente a reciclagem. E aí, aqui os 5 R's, então, assim, ó, diante de todo esse conhecimento, bora fazer alguma coisa, né, gente? E esses 5 R's, eles têm essa abordagem, que é o repensar, recusar, reduzir, reutilizar e o reciclar. Então, repensar as nossas ações. Será que tudo que eu tenho realmente eu preciso? Tá? Será que eu posso pensar diferente? Recusar aquilo que não é necessário. Então, o nosso grande problema hoje do plástico são os plásticos de uso único. Por exemplo, um canudinho. Eu uso e jogo fora. Um copo, eu uso e jogo fora. E isso é que é o grande problema. Nós temos que fazer com que as coisas circulem mais tempo, né? O ciclo de vida desse produto tenha mais durabilidade. Por isso, a ideia do recusar tudo aquilo que não é necessário na minha vida. Eu falo muito, gente, eu gosto muito de trabalhar o equilíbrio. Tem momentos que você precisa, se você precisa, é uma coisa. Agora, se você não precisa, bora jogar para frente, né? Não precisa daquilo e deixa lá. Exemplo, sacola no mercado. Precisa 50 sacolas ou eu com 2 vou para casa com as minhas compras? Né? Então, isso são mudanças, hábitos que eu preciso transformar. Ou levar a sua de casa, melhor ainda, né? Mas o fato de recusar já ajudaria, já não seria tão grande o problema se todos nós tivéssemos recusado desde o início, né? O que é desnecessário. O reduzir, então, tudo que eu puder reduzir de consumo também, e o reutilizar, que eu queria dar atenção ali, principalmente para os produtos. Né, para quem trabalha, as profs, mães, pais, aí. Toda vez que eu reutilizar alguma coisa, gente, eu tenho que ter o cuidado que esse produto continue sendo passível de reciclagem. O que isso eu quero dizer? Se eu pegar uma garrafa PET e eu enfeitar ela com purpurina, com cola, com não sei o que, essa garrafa não vai mais para reciclagem. Ela vai virar um rejeito, tá? Nós tínhamos aquelas decorações de Natal, lembram? Agora parou um pouco, ainda bem. Que era a cidade inteira com garrafa PET. Tudo aquilo, gente, sabe para onde ia? Aterro sanitário. Não vai para reciclagem. Por quê? Porque misturou. Hoje mesmo a gente estava num grupo ali discutindo embalagens, as próprias embalagens que vêm, às vezes o rótulo é de um jeito e a embalagem é outra, faz com que aquele produto não vá para reciclagem. Por quê? Porque mistura. Quimicamente não pode. Então,
cuidem. Ah, mas então nós não vamos mais fazer nada? Não é isso. Eu sempre falo, agora daí focado para pedagogia. Professores, se tiver um objetivo pedagógico, por quê? Porque a criança precisa talvez se experimentar, precisa ter a coordenação motora, agora eu esqueci os nomes, de fina, né, não sei, enfim, coordenação fina, tal. Se tem um objetivo pedagógico, é uma coisa. Coordenação motora. Isso, coordenação motora, obrigada. Agora, se não tem, e você vai dizer que tu tá fazendo reciclagem, não faz, tá? Porque a gente via muito as profs ensinando que isso é reciclagem, tá? Ou que isso é reutilizado de uma forma voltada para o sentido de sustentabilidade, tá? Então, só isso tomem cuidado. Dá para reutilizar sem perder o potencial de reciclagem? Dá. A gente faz, às vezes, aqui em casa, né? As meninas têm também atividades. Então, há uma caixa de papelão, ao invés de pintar com tinta, pinta com giz de cera, ou só desenha com a canetinha, né? Ou cola algum material de forma que depois tu consiga tirar. Então, essas coisas é importante a gente conhecer, aprender, para só não usar de forma errada. Então, pode fazer, desde que tenha um cunho pedagógico, né? E assim com qualquer outra coisa. Reutilizem, mas pensem que depois ele precisa ir para reciclagem, né? Ele não pode simplesmente aí se tornar um rejeito, que aí não sei até que ponto valeu a pena, né, a gente tentar trabalhar. Algumas perguntas de consumo consciente, isso daí vem muito a questão também econômica. Por que comprar aquele produto? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? A questão de comprar de fornecedores locais, gente, é muito importante. Agora, na quarentena, então, isso está em alta, mas é muito importante. Como usar aquele produto e depois como descartar? Nós não pensamos ao final do uso daquele produto, quando a gente adquire, o que eu vou fazer com ele, não é verdade? Eu acredito que quase 99% das pessoas, ao comprar algo, não pensam o que vão fazer depois com aquele produto, tá? Então, é para a gente refletir também. E aí, aqui, de alguns documentários que eu queria deixar de sugestão, quiserem bater uma foto, um print aí da tela, o documentário De Onde Vêm as Coisas, Obsolescência Planejada, tá? Que é esse último ali, obsolescência programada, na verdade. A História das Coisas, que também é bem legal, e de True Cost. Esse de True Cost tem no Netflix e vai falar sobre a moda, como as roupas são produzidas, como que a gente hoje tem acesso a roupas tão baratas, né? E acaba que a gente não sabe de onde que vem a produção que vem e tudo mais, né? Então, para a gente conhecer aí também, bem interessante. Algumas práticas, né? Então, não, o uso de canudos está muito em evidência, em várias cidades do Brasil hoje é proibido, tá? Leve o seu de casa se você realmente quer usar, né? Se faz diferença para ti. Se não faz, tente não usar. Hoje tem vários que estão usando um plástico biodegradável. Mas o biodegradável, gente, ele também é bem complicado, assim. Ainda ficam as partículas de plástico, tá? Então, tem que tomar cuidado quando a gente acha que tudo biodegradável agora resolveu o problema. Não necessariamente, tá? Se ele é de uma matéria-prima realmente biodegradável, tudo bem, mas a maioria deles não. Vai ser um plástico com outros aditivos que vão se decompor mais rápido. Então, é para a gente pensar. Então, compre use o seu, reuse, né? Ou simplesmente não use, ou use quando precisar, tá? Uso de refil, bem importante também, em vez de comprar um produto novo, né? Vai ter mais embalagem, mais plástico, talvez os refis podem ajudar. Um tema bem legal, fraldas e absorventes de pano, tá? Nossa, quem é mãe aí vai surtar, né? Fralda de pano, prof, tá ficando louca? Não é aquela fralda que a gente usava não, que as vós usavam antigamente, ou que as mães, né? Hoje são fraldas com tecnologias diferentes. Sim, vai ter que lavar, mas é diferente.
os próprios absorventes de pano hoje não é aqueles que usavam as vós, tá? Por quê, gente? Porque são duas coisas que hoje tem muito uso e que vai para aterro sanitário, né? Além de tudo, pesa e fica lá para uma eternidade, tá? Fralda absorvente, 300 anos para se decompor. Aqui eu não botei, me esqueci, mas tem o coletor menstrual também. Eu até botei lá no meu Instagram semana passada, é fantástico, tá? Quem não conhece ainda, aí eu vou lá de novo no Repensar, tá? O Repensar é a gente tirar esses conceitos que a gente tinha iniciais, tá? E conhecer esses novos conceitos que tem hoje. O coletor menstrual é incrível. Quem usa, se tiver alguém aí na live, não tiver constrangido nada, escreve lá se eu não estou falando a verdade. É a coisa, eu brinco que é a invenção melhor depois do avião deve ter sido o coletor menstrual, porque é muito bom. Então, são coisas que são novidades, os médicos hoje estão orientando, né? E a gente precisa também conhecer. O reaproveitamento integral dos alimentos e o aproveitamento também integral dos alimentos, tá? Pedagogia, trabalhar com as crianças, o pessoal da administração talvez tem refeitório onde trabalha, os outros colegas também, né? Como trabalhar isso melhor? A gente desperdiça muito alimento hoje no Brasil. Uso de sacolas, né? Para não usar sacolas plásticas, levar a minha de casa, então, alternativas. As compras locais que eu falei, né? Deem preferência, claro que a gente mora aqui em regiões menores, né? Cidades menores, e a gente já tem um pouco isso. Mas dê preferência para compras locais, o produtor local, do que grandes atacadistas, grandes empresas, que o produtor local precisa também do apoio. Tudo isso eu falei como cidadãos. Vejam, né? Que infinidade de coisas que a gente tem para fazer. Como profissionais, eu queria fazer alguns comentários. Então, primeiro, incorporar na minha prática diária, né? Quando eu vou falar, seja na pedagogia, né? Eu vou falar lá para as crianças, eu preciso estar vivenciando isso também. Então, se desafiem a vivenciar essas práticas. Lembrem que não é para o professor de ciências falar disso, nós todos temos que fazer. Vocês que estão nessa faculdade, vocês têm uma obrigatoriedade ali intrínseca, né? Como missão da faculdade falar disso. Então, eu sempre digo, na universidade hoje que eu trabalho, que é a UNOESC, por muitas vezes eu fui questionada pelos alunos, prof, mas por que aqui não é assim? E desde o ano passado a gente teve um apoio muito grande da gestão e eu consegui criar um grupo de trabalho em gestão, em sustentabilidade, e em um ano a gente transformou a universidade. Hoje não tem mais copos plásticos, hoje a gente faz compostagem na universidade, a gente tem separação adequada dos resíduos, sim, com problemas, né, sempre vai ter, mas assim, ó, eu tenho mais de 100 ações que a gente fez só no ano de 2019, tá? Ações, atividades externas, internas, tudo alinhado àqueles ODS lá que eu falei no início, tá? Então, hoje a gente incorporou isso, por quê? Porque o aluno tem que vivenciar. E vocês, se não tem ainda na faculdade de vocês, não é a direção que tem que fazer, tá? Sinto muito. Nós, como cidadãos, que temos que motivar, pôr a mão na massa, sim, com o apoio deles, mas eu preciso de mãos para trabalhar, né? Então, é essa coletividade que vai fazer a diferença. Buscar alternativas, né? Isso não, a prática diária não só para a pedagogia, tá? O pessoal de administração, lá na empresa, tem que começar a pôr a mão na massa. O que eu posso fazer lá na minha empresa? Os copos reduzir? Vamos reduzir. Os rascunhos, transformar em rascunho, evitar a impressão. O pouco, gente, já é o início, tá? Não é suficiente, o pouco não é suficiente, mas ele já é o início. Buscar alternativas, então, hoje só tem esse tipo de coisa, vamos buscar alternativa em outro tipo, né? Usar o meu espaço como exemplo, como eu falei, e também estar em capacitação constante. Hoje, a sustentabilidade, para os 3 cursos aí que a gente está falando, e para qualquer outra área,
é fundamental, tá? Não é só para o profissional da biologia. Eu tenho vários alunos, trabalho ADM também, que são profissionais que atuam na sustentabilidade, tá? E assim por diante. Aqui trouxe especial para o pessoal ali de análise de sistemas, 2 aplicativos. Gente, vocês que têm os sistemas, vocês têm essa infinidade de conhecimento e que a tecnologia é totalmente em alta, pensem em coisas para trabalhar com a questão de meio ambiente e sustentabilidade, tá? Esse primeiro aplicativo Moeda Verde aqui de Chapecó é um menino. Oi. Com licença, só um minutinho. Não está aparecendo. Sim. Isso, agora apareceu. Tá. Entendeu? Ok. O Moeda Verde, ele é de Chapecó, depois vocês procurem, ele só funciona aqui. Mas as pessoas aqui de Chapecó, elas têm a opção de ter ações sustentáveis que geram moedas. E essas moedas, depois as pessoas trocam em pontos, em lojas da cidade, tá? Então, você vai, você fez uma caminhada, você ganhou moedas, você descartou corretamente um resíduo, você ganhou moedas, é tudo controlado, tá? Bem legal. E aí, no final não, você vai ganhando moedas e você troca por aquilo que você quer. Então, tem lojas de roupa, tinha loja da Chapecoense, camiseta da Chapecoense, de tudo, assim, de alimento, pizza, rodízio de pizza, centro de salgados, muito legal. Então, assim, para inspirar, tá, galera? Pensem em coisas que tem muita possibilidade. Esse outro ali do Cataqui, ele é um aplicativo para catadores e pessoas, e geradores. O que acontece? Eu entro ali, em Chapecó, por exemplo, eu quero descartar um resíduo, né, da minha casa. Eu não quero deixar para coleta pública, eu quero um catador que venha aqui em casa buscar. Eu vejo quem é o catador mais próximo, eu entro em contato com ele e ele vem recolher aqui. Funciona no Brasil todo, tá? É um aplicativo muito bacana. E olha só, né? Hoje, assim, está fazendo o maior benefício para a sociedade. Eu acho que, né, além do financeiro, que ambos têm o retorno, mas tem um benefício, né, comunitário por trás. Então, pessoal aí de sistemas, pense em coisas, pessoal da administração, né, olha a infinidade de coisas, de empresas, de negócios que tem para abrir, né, a pedagogia também, sejam empreendedores dentro de sala de aula, pense em coisas diferentes, profs, tá, porque a gente precisa disso, de pessoas saindo da caixinha, né? Fazer mais. E essa imagem, estão vendo aí? É para a gente entender que tudo é um equilíbrio, tá? Então, não quero que sair daqui, espero que eu não tenha passado essa imagem de ser uma eco chata, né? De que agora, meu Deus, tem que ser assim, quem convive comigo é um saco. Não. A gente tem que ir adaptando a nossa vida e mudando aos poucos. Se conseguir radicalmente, beleza, não tem problema. Mas tem muita gente que não consegue. Então, começa evitando uma coisa, começa pensando na hora de comprar, começa de algum jeito. Vai vendo que aos poucos a gente vai sentindo cada vez mais vontade de fazer a diferença, de fazer alguma coisa. E a gente pode fazer isso, né? E a proposta é hoje, que a gente não deixe para amanhã. Afinal de contas, a gente não sabe até quando, né, a gente vai ter acesso às coisas. A pandemia, eu acho que ela veio trazer uma grande lição, muitas grandes lições, mas uma delas é que a gente tem coisas que a gente não imagina que podem acontecer. Eu olhava, né, trabalhando essa questão ambiental, olhava muito imagens da China, as pessoas usando máscara por causa da poluição que tem lá, né, que tinha. E aí, quando eu imaginei que nós iríamos usar, a gente sairia da rua, todo mundo usando também, não por causa da poluição exatamente, mas por outro motivo. Então, a gente sempre tem que estar preparado, né? Então, o negócio é fazer hoje mesmo. Eu deixo aqui também uma pequena propaganda, que eu tenho uns materiais, livros, né, que a gente, inclusive, hoje vai sortear um daqui a pouquinho, o Andando em Círculos. Teve já um que foi para a Fábia essa semana, a Fabiane, né, que é da que ela ganhou, né, no nosso Instagram ali numa atividade que teve, já foi para ela, e vai mais um então aí para vocês.
E a gente está com um desafio também aberto, que é um curso de sustentabilidade. São 37 dias, e é num modelo de desafio mesmo, para que cada dia seja falado um assunto e feito uma ação, né, diante desse assunto. Tá bem bacana, o pessoal está começando. E para também falar para vocês, em outra oportunidade, quiserem também conhecer, né? E aí, os meus contatos, então, e-mails, eu não botei, eu acho, o Instagram ali, tem o QR Code, mas... Tu tem que passar os slides. Como? Não, isso. Agora apareceu. Ah, tá. Eu passo aqui, eu acho que demora para chegar ali. Mas, enfim, quem quiser também me seguir ali, Manu Passos, _ oficial. A gente bota materiais, né? A Mara tem compartilhado, também visto, materiais para tentar ajudar. Minha principal missão, né, como professora, vocês sabem, é tentar ajudar, tentar fazer a diferença. E espero ter contribuído essa noite. Fico também à disposição aí para dúvidas, questionamentos. Eu queria ir até meia-noite, mas não me deixaram. Quer falar mais alguma coisa? Não. Estou à disposição aqui para vocês. Isso. Então, assim, prof, nossa, muitos parabéns, estamos recebendo aqui, parabéns pelas palestrantes, né, pela palestrante, principalmente a professora Manu. Nós temos aqui uma contribuição da nossa docente, a professora Juliana Guimarães. Ela disse que acha primordial desenvolver outros trabalhos nos quais a educação ambiental seja internalizada, deve ser algo que faz parte do cotidiano, trabalhada a partir da nossa realidade. E eu, ouvindo a professora Manuela falar, eu lembrei, né, de várias questões no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, a quantia de lixos que nós produzimos, que nós, quando nós vamos fazer almoço, desde o café da manhã até o jantar, quantas sacolinhas de lixo nós acumulamos, né? As minhas meninas também, quando saem agora, elas já levam um canudinho de ferrinho, aço, não sei, elas costumam levar para não usar os canudos, né, de plástico, que quando vão comer um lanche, né, ou jantar fora, alguma coisa assim, elas levam os seus canudos. E é algo que nós temos que repensar realmente, né? Nós temos também aqui a professora, a nossa acadêmica Vanessa Elísios. Ela diz que ela separa o lixo orgânico na casa dela. Geralmente os lixos orgânicos, eles não vão para a lixeira, mas sim vão para a horta, e a água também para fazer limpeza. Nós temos aqui alguns professores que até brincaram, né? Nossa, tudo isso nós gastamos de água, então é melhor nós sermos fãs de cerveja. Então, o professor Nelton, da administração, né, que brinca assim. Nós temos também algumas acadêmicas que ficaram muito arregalaram seus olhos, dizendo assim, nossa, café, a gente usa tudo isso de água, né? E também é melhor diminuir o consumo de carne e açúcar, só não vou diminuir o café e o arroz. Então, assim, várias pessoas interagindo. O professor Ademir, que é nosso docente aqui dos cursos, dos 3 cursos, ele diz que a ideia da cisterna é muito interessante e relativamente simples, né? Que cada um pode fazer na sua casa. E é interessante também que a prof fala para fazer com os nossos alunos, né? Desde a educação infantil, porque isso também é reeducar, né? Até, inclusive, nós tínhamos já elaborado uma questão para levantar aqui, que o espaço escolar, ele, desde muito cedo, ele precisa, então, proporcionar, né, projetos de atitudes, projetos de valores que resultem, né, que seu resultado venham a surgir aqui na preservação da questão ambiental, da sustentabilidade. Então, uma das questões que nós iríamos fazer, a prof já respondeu aí, que então, como que nós vamos, de que formas, né, os movimentos curriculares ambientais dentro das escolas, eles vão contribuir com os movimentos ambientais sociais, né, os movimentos ambientais locais. E a prof já respondeu ali, né, bem claro,
as ações que nós devemos fazer e alguns exemplos até que ela citou. Nós temos também, assim, alguns acadêmicos do curso de sistemas, de análise de sistemas, que ele fala assim, o acadêmico Natan, muitos equipamentos são fabricados com uma certa limitação de tecnologia. Após um pouco de tempo depois, acabam obrigando as pessoas a adquirir novos produtos sem ter aonde, né, jogar fora, onde dar um fim, né, para aquele que não vai mais usar, né? Nós falamos especialmente lá dos nossos celulares hoje em dia, né? Aquele documentário que eu sugiro ali, Obsolescência Planejada, ele começa com uma história de uma impressora. E é só trocar uma pecinha da impressora, ela volta a funcionar. Mas isso não é contado para ninguém. Por quê? Porque a ideia é que não funcione para a gente ir comprar outra. Então, com as lâmpadas, né, também fala, tinha uma lâmpada ali que eles fazem a festa de aniversário de 100 anos para a lâmpada acesa. A lâmpada, ela foi criada para durar para sempre, mas aí não comprava outra, né? E aí precisou reduzir esse tempo de vida para que gere a compra, a comercialização e o consumo, né? E o problema é que isso foi tão intenso que tem coisas que hoje duram minutos, né? Então, esse é o grande problema, nas coisas que a gente hoje descarta muito rápido ou que não tem utilidade. É uma coisa que eu tenho percebido, os celulares, né? Eles estão vindo com... Um tempo atrás, teve uma época que tu podia olhar meio atravessado para o celular, quebrava a tela, né? Agora, parece que está vindo alguns um pouco melhores, né? Porque, poxa, eu tive um que em 15 dias quebrou, eu tive que... Não tinha o que fazer, porque o valor da tela era mais caro do que o celular. Então, nos obriga, né, a comprar outro. Exatamente. Então, prof, são várias as questões, né, que foram enviadas pelos nossos ouvintes, né, as pessoas que estão assistindo, os nossos acadêmicos, e, assim, questionamentos, né, falando que em relação, devemos começar a educar os nossos filhos para que eles possam ter esse hábito, né, criar esse hábito de sustentabilidade, de né, preservarem-se, enfim, né, algo que vai ser para os nossos descendentes, né? Mara, se me permite, a gente acaba muitas vezes escutando, assim, que as crianças são o futuro, né? Mas eu gosto muito de falar, e repito isso sempre, porque elas só serão o futuro se hoje a gente também for presente, porque eu também vou ser futuro. Eu espero daqui a 20 anos, quando a minha filha tiver 20 e poucos, né? Sim. Só que se eu não tiver as ações hoje, ela não vai ter. Então, se hoje eu também não me transformar, não vai dar certo. Então, a gente não pode jogar para as crianças a esperança que eles vão mudar. Não, é hoje. Exatamente. Nós fizemos um trabalho com os idosos ali na universidade, que a gente chama de Universidade da Melhor Idade. São vários idosos e eles fazem um programa que são protetores da melhor idade. Lindíssimo o projeto. E eles nos ajudam a levar informações para a escola, para um monte de gente. E aí, assim, ó, como eles aceitaram a mudança? Porque muita gente fala, não, com gente grande, idoso não muda de comportamento. Muda, gente, não dá para desistir nunca. Eu, assim, acredito muito que as pessoas têm como mudar. Então, é todo mundo, é criança, é adolescente, é nós adultos, é idosos, tem que fazer alguma coisa, né? Sim, prof. Nós temos uma outra questão aqui, prof, bem relevante, a relação entre a educação ambiental e a infância. Como construir sujeitos com pensamentos e atitudes diferentes? Uma das respostas tu já falou aqui, né? Nós mesmos se educar para poder também dar um exemplo para os nossos filhos, né? E os nossos alunos. O que mais você poderia contribuir com relação a essa questão, prof? Eu acredito que a gente tenha que tratar com naturalidade, que nem eu falei antes, né? Então, fazer com que se possa experimentar.
a gente não pode ficar só, eu gosto, na verdade, de ser muito prática, né? É importante a gente refletir, discutir, mas a gente também tem que ter ação, né? Então, de que forma que eu posso, através, não só o pessoal da pedagogia ou das escolas, né? Como que eu posso ajudar outras pessoas a ter esse conhecimento? Então, isso vai fazer com que todo mundo vai tendo essa naturalidade, né, que eu tanto falo, assim, que seja natural ter uma composteira, porque lá em casa vou ter filhos, e se os meus filhos estão crescendo vendo isso, para eles vai ser natural, né? E claro, tem um conjunto de outras coisas, como, por exemplo, ter um plano de educação no seu município é importante, ter legislações, né, políticas públicas municipais, estaduais, nacionais, que abordem esses temas é importante, né? Só que às vezes a gente fica muito amarrado no sentido de, não tem, então eu não vou fazer, porque o governo não deixa, porque... Não, gente, vamos nós fazer o que dá, né? Se tiver o apoio, a nossa obrigação é ir atrás disso, sim, mas assim, não é desculpa, né? Eu acho que a gente tem que partir para ação, de fazer projetos na sociedade, participe só 2, aqui a gente às vezes tem uma comunidade que a gente faz um trabalho lá, e a gente deu um curso de compostagem, a gente deu as composteiras, gente, e veio 2 pessoas. Só que essas 2 pessoas, elas têm importância. Sim. Eu poderia que eu esperaria 50? Sim, eu esperava 50. Mas veio 2, e essas 2 já são suficientes para começar. Já então, fazem diferença. Tem que acreditar, mesmo que seja no pouco, né? Tem Sim. que fazer. Então, nós temos aqui a acadêmica Marisa, ela nos lembra, né? E a gente tem que lembrar todo dia mesmo que a água é vida, nós temos que saber utilizar nossa água. O professor Ademir, ele dá os parabéns à professora Manu, disse que a palestra realmente foi um show. Nós gostaríamos também, prof, de que você respondesse uma questão de uma dos nossos ouvintes, qual a relação entre o meio ambiente e a sociedade de consumo? Nas entrelinhas, tu já abordou essa resposta, mas assim, mais especificamente, né, para respondê-la agora, poderia nos contribuir? Sim. Nós temos que entender que tudo vem da natureza, né, do meio ambiente. Então, a natureza, na verdade, está dentro do meio ambiente, é diferente, a natureza faz parte do meio ambiente, mas o meio ambiente é mais do que natureza. Então, tudo vem dali. E a gente tem que entender, né, e eu digo que várias empresas têm começado a entender, porque elas estão ficando sem os recursos naturais delas, sem a matéria-prima. Então, elas têm investido em produção, em recuperação de áreas, em outras tecnologias, porque elas estão ficando sem a matéria-prima delas, né? Isso é importante. Tem algumas grandes indústrias têm trabalhado muito a questão da logística reversa, eu nem falei, mas elas têm hoje tido uma obrigatoriedade, inclusive na Política Nacional de Resíduos Sólidos, fala da obrigatoriedade da logística reversa para produtos perigosos, mas estão vindo acordos setoriais para produtos como, por exemplo, embalagens, né? Então, vamos pegar um exemplo, assim, todo mundo conhece, Coca-Cola, né? A Coca-Cola hoje, ela tem um programa que ela precisa fazer com que grande parte, a quantidade, enfim, que ela põe no mercado, ela consiga recuperar de embalagens para reciclagem, tá? Não só, claro, da marca dela, ela faz a compensação com outras marcas também, mas hoje ela tem investido em projetos, né, que façam isso. Ela não investe em redução de consumo, tá? Lógico, né? Porque aí tem essa questão que ela quer que seja consumido. Ela investe em fazer com que aquele produto dela hoje não se torne um problema ambiental como acaba sendo, né? Então, a gente é estimulado o tempo todo a consumir, tá? A gente vai estar, nesse vídeo, a história das coisas é bem isso, assim, o tempo todo a gente está
sendo bombardeado pela televisão, né? Agora nas redes sociais e na internet, tu viu uma vez o produto em algum lugar por algum motivo, pode ter certeza que tu vai comprar, porque eles vão fazer de tudo para aquilo entrar na tua cabeça até que tu realmente queira comprar, ou sinta a necessidade, né? Que você, eu não preciso daquilo, mas assim, todo mundo tem, né? Que é a história da moda. Todo mundo tem, e aí eu também, né? Porque eu preciso estar dentro da moda. Então, é uma relação, assim, que as empresas estão se preocupando um pouco mais porque elas estão ficando sem recursos naturais, né? Tem uma cobrança da sociedade? Tem, tá aumentando, mas ainda a gente está longe, assim, Hoje mesmo a gente discutia sobre essas embalagens que eu comentei. O setor econômico é muito mais forte. A economia sempre vai ser, sempre não sei, né? Mas assim, por enquanto ela é mais forte do que questões ambientais. A gente viu nos desastres que aconteceram nos últimos anos, né? Brumadinho, Mariana, falta dessa proteção, desse monitoramento, né? Por questões financeiras, talvez, gera todo um problema depois, né? E que se agrava e, enfim, continua até hoje. E a própria humanidade acaba recebendo os resultados, né? Exatamente. Prof, então, nós chegamos a 100 pessoas assistindo a nossa live e eu gostaria que você falasse, então, um número, prof, para enquanto a gente vai olhando ali o nome para fazer o sorteio do teu livro, o qual, com certeza, a nossa professora Fabiana já ganhou, né, no teu desafio, e ela ficou muito contente. Ela colocou lá no grupo, olha, ganhei o livro da professora palestrante, né? Ficou bem feliz. Então, se você quiser falar um número, prof, a gente já vai se adiantando aqui para escolher. Número, eu já anotei aqui para deixar, não há problema depois, né, ser escolhido. 57, número 57. Então, tá, já tem o resultado. Falar desse livro, né, a ideia desse andando em círculos é porque as coisas, eu acredito muito que elas precisam voltar, né? Então, voltar, ser matéria-prima, seja para o ambiente natural, através da compostagem, através da decomposição, ou matéria-prima para outras coisas. E o andando em círculos também, em muitos momentos, nos remete a algo negativo, né? Que a gente fica naqueles círculos viciosos, que a gente não sai do lugar, né? Fica rodando. Mas o que eu abordo nesse livro são círculos virtuosos, em que a gente possa ir motivando outras pessoas a fazer a diferença. É a história do cortar grama, né? Se eu cortei a grama da minha casa, o vizinho olha, vai dizer, eu vou cortar também, que ficou legal, eu corto também, o outro vizinho também, e a gente vai gerando, né, todo um impacto positivo. Então, a gente tem que criar impactos positivos. O que vocês fazem já é muito bom, né? Então, quiserem me marcar aí também, eu compartilho. Eu adoro mostrar coisas boas, gente. Problemas a gente já tem, né? Então, a gente sabe que tem. Agora, vamos mostrar coisas boas, coisas que a gente pode fazer para realmente melhorar esse ambiente, que não é para mim, é para todos nós. Acho que a gente não entende isso, né? Que o ambiente, o benefício é para todo mundo. Então, aí é o grande desafio, né? Isso, que seja um contágio, tudo isso, né? Que um contagie o outro, e assim nós podemos, né, mudar através das nossas atitudes, das nossas ações, né? Então, prof. Manu, ótimas reflexões, né? Os nossos acadêmicos, os nossos ouvintes, as pessoas da comunidade que estão assistindo, as pessoas de outras faculdades também que estão assistindo, sempre parabenizando e dizendo que a sua palestra foi um show, realmente. Ai, que legal, obrigada, gente. Então, professora, você está de parabéns, assim, né? Nossa, gostamos muito para a nossa faculdade, para nós e para todas, né? Para todos os acadêmicos, enfim, é muito importante, mas principalmente a nossa faculdade de Fama, que ela tem como objetivo, né, preservação ambiental. Nós temos uma ligação muito grande com os engenheiros florestais, ambientais da prefeitura, né, temos alguns projetos com eles, né, e eles sempre nós estamos fazendo a interação com eles para a gente poder
está, assim, propagando, né, e atingindo o objetivo da nossa faculdade, porque, afinal de contas, além de nós, né, sermos mantidos pelo público, né, ICMs também, né, gerados pela questão ambiental, né, da preservação ambiental. Então, nós agradecemos, prof, não sei se você quer falar mais alguma coisa, né? Eu sei que teria muitas coisas, mas nós agradecemos imensamente a sua presença aqui na nossa live do dia de hoje, fazendo parte do primeiro ciclo de debates da questão ambiental e sustentabilidade. É a nossa segunda live, a primeira foi também muito boa, também foram os professores aí das universidades de Chapecó que falaram, e assim, nós ficamos, assim, bem apreensivos para todas elas, né, e, assim, parabenizamos mais uma vez a professora. Então, nós temos a certeza de que todos nós que assistimos a sua palestra, aprendemos muito sobre a questão ambiental e a sustentabilidade, né, tanto o curso de pedagogia, quanto o curso de ADM e o curso de sistemas, de tecnologias, né, dos sistemas, também, com certeza, aproveitaram muita coisa do que você falou, deu para nós também termos uma visão mais clara e podemos também pensar em alguns projetos, né, para serem desenvolvidos pela essa interação entre os 3 cursos, para que possa, né, também contribuir conosco mesmo, né, com eles e com toda a comunidade, com toda, né, a questão ambiental e a sustentabilidade. E também nós aproveitamos, professora, para afirmarmos uma parceria contigo, para que você participe presencialmente assim que terminar essa pandemia, né, se Deus quiser, logo vai terminar, porque tudo passa. Verdade. E convidamos a professora para participar, né, numa outra ocasião, né, e falar um pouquinho presencialmente numa mesa, né, numa mesa redonda, em outro debate, né, presencialmente. Tenho certeza que vai ser muito produtivo e vamos, assim, tentar aliar essa parceria junto com a professora. Se quiser falar, então, mais alguma coisa. Quero agradecer mais uma vez o convite, fiquei muito feliz. E realmente, assim, no que eu puder ajudar, então me mandem mensagem, e-mail, enfim, a ideia é essa, assim, eu sempre falo, essa é a minha missão de conseguir ajudar. Então, se precisarem ideias, né, contem comigo, e vai ser o maior prazer, né, de poder visitá-los, conhecer ali a faculdade, e também espero, né, que seja em breve, mas no primeiro momento que for possível, vai ser um prazer e uma honra também participar com vocês. Agradeço, né, toda a interação também, obrigada, e precisando, então, à disposição. Nós também nos colocamos à disposição, né, no que nós, humildemente pudermos também contribuir com você, né, tá explanando o nosso projeto aqui da Faculdade Fama, né, um projeto novo, né, um projeto inovador também, e quando a professora também precisar, estamos aí, né, com os nossos docentes, e também para expor um pouquinho dos nossos objetivos. Então, agora nós vamos fazer o sorteio, né, que número será que vai ganhar o livro da professora Manu? Professor Alonso já fez o sorteio? Ah, tá. Então, vou olhar aqui. Então, vamos lá. Então, quem teve a sorte foi o código 57, e também foi uma professora nossa, foi uma docente do curso de pedagogia, Juliana Guimarães. Legal, parabéns. Que até, inclusive, fez uns comentários aqui e falou que, né, cita aqui que é muito primordial trabalhar essa questão aí na educação infantil, nos anos iniciais, enfim. Que bom. Parabéns, professora Juliana. Tenho certeza que vai aproveitar muito o livro da professora Manuela Passos. Legal, que bom. Parabéns. Então, agradecemos também a professora Elair Artuzzi, a nossa diretora-geral,
que também fez parte e me auxiliou muito hoje, nessa época de pandemia. Estamos só eu e ela aqui na faculdade para poder fazermos essa live. Agradeço imensamente ela, que foi meu apoio aqui hoje. Agradecemos também a professora Helenice Zocchi, que é a nossa diretora pedagógica, a diretora de extensão e pesquisa, que também está aqui na nossa live ouvindo, que é a professora Tilane, que ela é a coordenadora do curso de... Desculpe, que ela é a coordenadora de extensão, de pesquisa e extensão, e ela é a que elaborou toda a questão de desenvolvimento desse primeiro ciclo de debate sobre a questão ambiental. Agradecemos também ao coordenador do curso de administração, professora Dilson Argenta, e em especial hoje agradecemos ao professor, coordenador do curso de sistemas, o professor Alonso De Carli, por ser o responsável para que as nossas lives fossem possíveis, né? Sem o auxílio de todos, nós não conseguiríamos que isso fosse possível. Então, ele está ali presente, né, fazendo a transmissão para o YouTube, e nós agradecemos imensamente. Professora, mais uma vez, obrigado pelas suas grandes palavras, valiosíssimas palavras, e nos veremos em breve. E a todos que nos assistiram, até a nossa próxima live, na próxima semana. Abraço a todos. Uma boa noite. Boa noite.